Pergunta: se a liberdade é um valor tão inestimável para a nossa sociedade, por que obedecemos tanto às leis? Considerando que a liberdade é um dos pilares da nossa sociedade, objeto de reflexão filosófica e existencial, potencialidade criadora dos diferentes modos de vida, ao ponto de que sem ela temos a nossa própria existência ameaçada. Sem nossa liberdade corremos o risco, inclusive, de nos sentirmos incompletos. Por que permitimos que existam leis que nos digam o que fazer? E, sobretudo, por que obedecemos? Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse quem vos fala aqui é o professor Rony dos Santos, da Escola Estadual Aracy Zebral Teixeira e professora Maria Regina. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia dentro do nosso Covil Sociológico. E hoje estamos na nossa quarta aula de 4 para esse bimestre. Nessa aula falaremos sobre Estado e controle social, especificamente Estado e liberdade. Essa é a nossa aula. Vamos para a aula, rapaziada? Vamos desenrolar essas ideias aí? Chega mais, vamos lá. Para respondermos à pergunta por que obedecemos às leis, teremos que falar sobre os agentes de controle social. O que são esses agentes de controle social? O Estado e esses agentes de controle social. Como o Estado exerce esse controle sobre os indivíduos e as diferentes perspectivas que existem sobre essas formas de controle. Quem são os agentes de controle social? Pois é, são os mesmos que agem no processo de socialização, ou seja, família, escola, meios de comunicação e, principalmente, o Estado. Na verdade, esses agentes são instituições que são coisas abstratas, mas que se concretizam por meio das ações dos sujeitos socializados. É o velho popular. Você tem educação? Você sabe se comportar de acordo com a etiqueta? Mas qual seria o papel desses agentes de socialização e controle social? De certa forma, é assegurar a conformidade do comportamento das pessoas a um conjunto de regras e princípios prescritos e aprovados pela sociedade. Como assim, professor, prescritos e aprovados pela sociedade? Eles nos orientam aos modelos de comportamento e adequação social, como também fiscalizam regras e normas socialmente estabelecidas. É exatamente aqui que a liberdade começa a entrar em xeque. Uma vez que o Estado se apropria do processo de socialização e seus agentes de controle social, ele não usará apenas a repressão para manter a ordem social estabelecida. Ele também usará desses agentes de controle social para te convencer de que liberdade também é obediência. E esse convencimento aconteceria de forma muito sutil. Para Louis Althusser, quando o Estado assume essas formas de controle e seus agentes, ele as divide em 2 blocos. Os aparelhos repressivos de Estado, que constituem o controle por meio da força, ou pela possibilidade de realizá-lo usando exército, polícia ou judiciário, e os aparelhos ideológicos de Estado, que são responsáveis por difundir ideias e comportamentos em meio à massa. Este último teve um papel efetivo por meio da família, religião, escola e os meios de comunicação, entre outros. Essas instituições teriam um papel crucial de difundir as ideias da classe dominante sobre a classe dominada. Ou seja, a classe dominante nunca irá propor uma educação que seja emancipadora. Uma educação proposta pela classe dominante sempre será de acordo com os seus ideais de dominação. Um exemplo aqui é a meritocracia. O que é a meritocracia se não uma ideia baseada nos valores da competitividade, onde ganha os louros da vitória quem chega primeiro, mas não analisa, por exemplo, quem vem lá de trás, se lá as pessoas partem da mesma condição de competitividade. No que diz respeito aos aparelhos repressivos e aparelhos ideológicos de Estado, um não é apenas repressivo e outro não é apenas ideológico. Por exemplo, se você resolver contestar a meritocracia, certamente aparecerá sanções te excluindo num processo de seleção na qual a meritocracia ela é central. O problema de enxergar no Estado e seus agentes de controle social pela ótica de Louis Althusser é que não encontramos espaço para pensarmos a liberdade do sujeito em torno das ações sociais diante da classe dominante. Isto é, o sujeito aqui seria apenas um elemento passivo dos aparelhos repressivos e ideológicos de Estado, considerando que a classe dominante é aquela que detém o poder sobre o Estado e suas instituições. É nesse momento que podemos compreender outras perspectivas e outras possibilidades das relações sociais. Por exemplo, para o filósofo Michel Foucault, essa relação ela é completamente diferente. Para ele, as relações de poder não se dariam apenas nos níveis estruturais do antagonismo de classe. Para o filósofo, o que existe
é uma rede de poder que se desenrola no cotidiano, em que o sujeito pode assumir uma posição de repressor ou reprimido, conforme seu lugar dentro dessa rede de poder. Nesse sentido, Estado e suas instituições como família, religião, educação e inclusive prisão seriam apenas pontos nessa rede de poder ocupada antes de tudo por sujeitos. E então, qual seria o fim último desses agentes de controle social? Para Foucault, é a produção de determinados sujeitos, mas não sobre a mesma perspectiva do conceito de ideologia que pensou o sociólogo Louis Althusser. Em seu famoso livro Vigiar e Punir, Michel Foucault descreve a invenção da prisão moderna e o fenômeno do panótipo. Ao compor uma análise inovadora sobre a história do corpo, mostrando que o corpo guarda os resultados materiais da nossa sociedade, de modo que isso lhe permite descrever as mudanças estruturais entre a Idade Média e a Idade Moderna, por meio do nascimento das instituições disciplinares. Essas instituições disciplinares internalizariam no sujeito formas de comportamento baseados em regras restritas. No modelo de prisão, onde os presos ficariam encerrados no tempo e no espaço, conforme seu delito, e não mais de forma desorganizada, como era nos antigos calabouços. Todavia, a novidade dessa forma de socialização e controle social não estaria na disciplina em si, mas em como torná-la possível. Isto é, o panótipo, que é uma ideia de ver sem ser visto, é uma prisão modelo surgida no século XVIII, onde a torre dos guardas ficariam no centro e as celas viradas para essas torres. Logo, os prisioneiros não poderiam ver se os guardas o observavam, mas os guardas poderiam observar todos os prisioneiros. Isso geraria nos presos uma necessidade de disciplina e obediência, pois nunca sabiam quando estavam sendo observados. Esse modelo disciplinar aplicado à prisão também foi modelo para outras instituições, como família, escola, fábrica. Fechar as pessoas no tempo e no espaço significaria discipliná-las para a reprodução de novos tipos de sujeito. Isto é, a ideologia ou conjunto de ideias, normas e valores apresentavam uma nova forma de sociabilidade, mas elas não eram necessariamente negativas, como apresentou o sociólogo Louis Althusser. A família apresentou uma nova forma de organização a partir do modelo disciplinar, o chamado triângulo burguês, pai, mãe e filho. A educação apresentou uma nova forma de organização a partir do modelo disciplinar, a sala de aula e o aluno. O trabalho apresentou uma nova forma de organização a partir do modelo disciplinar, a fábrica e o trabalhador especializado. Ou seja, os agentes de controle social apresentam novas formas de socialização e controle social, internalizando dentro de cada sujeito um novo normal e, consequentemente, uma nova concepção de liberdade e obediência às leis. Portanto, para Michel Foucault, essas formas de organização que são tidas como normais mudam através do tempo, ou seja, o normal muda de tempos em tempos. Logo, nossa liberdade é uma concepção do normal que temos hoje. A essa altura já deu para perceber que para Foucault só é livre aquele que é anormal, ou seja, aquele que produz anormalidades, que não segue regras nem normas. E aí sabemos que o Estado se pauta pela normalidade, exigindo um mínimo de segurança dentro dos parâmetros de comportamento. A gente que se comporta conforme as normas e regras e valores pautadas pelo Estado somos normais e não livres. Ainda porque todo o poder emana do povo, portanto, nos vigiamos mutuamente. Rapaziada, é o seguinte, nossa aula foi isso, mano. Gostou? Deixa um like. Não gostou? Não tem problema não. Firmeza, cara. Só que assim, mano, se inscreve lá, acompanha a gente aí, mano. Toca no sininho lá, pá. Deixa um comentário seu lá que a gente tá esperando, beleza, galera? A aula é isso, ó. Beijo do prof. Se cuida, rapaziada. Tamo aí. Até a próxima.